Você já parou para pensar como países que passaram séculos em guerra, com invasões, disputas territoriais, rivalidades políticas e conflitos sangrentos, hoje conseguem compartilhar leis, economia e até uma moeda comum? Como a Alemanha, que esteve no centro de 2 guerras mundiais, hoje divide decisões com países que já foram seus maiores inimigos? E talvez a pergunta mais importante: será que essa união é realmente estável ou é uma relação cheia de interesses, tensões e conflitos escondidos? Hoje, no História do Com Fofoca, a gente vai mergulhar fundo na história da União Europeia. Não só na versão bonita, que você aprende na escola, mas também nos bastidores, nas crises e nas decisões estratégicas que moldaram esse bloco. Você vai entender como tudo começou, quem realmente se beneficiou dessa união, quais foram os maiores conflitos internos e por que alguns países começaram a questionar tudo. Por aqui, a gente não conta só a história, a gente revela o que ninguém te explica. Mas antes de começar, já deixa o like agora. Isso ajuda muito o vídeo a alcançar mais pessoas. Se inscreve no canal História com Fofoca, porque aqui você aprende história de um jeito leve, profundo e cheio de bastidores. Ativa o sininho para não perder os próximos episódios e comenta aqui embaixo. Você confiaria o futuro do seu país a uma união como essa? Eu leio todos os comentários e isso ajuda demais o canal a crescer. A União Europeia não nasceu de um sonho idealista. Ela nasceu de um trauma coletivo. Depois da Segunda Guerra, a Europa estava completamente devastada. Além dos números impressionantes de pessoas e destruição, existia algo ainda mais forte: o medo psicológico de repetir a história. A Europa já tinha passado por conflitos por séculos, mas o século XX foi diferente. Ele foi industrial e foi rápido, e foi extremamente destrutivo. Isso fez com que líderes europeus começassem a pensar de forma diferente. E se a gente impedir a guerra antes mesmo dela começar? A solução encontrada não foi emocional, foi estratégica. Ao invés de criar apenas tratados da paz, a ideia foi tornar a guerra economicamente inviável. E aqui entra um detalhe muito interessante. A União Europeia, no começo, não era sobre união cultural, era sobre dependência econômica. Se um país dependesse do outro para crescer, entrar em guerra deixaria de fazer sentido. E foi assim que nasceu a integração do carvão e do aço. À medida que o projeto avançava, mais países quiseram entrar. Mas aqui vai uma coisa importante: nem todo mundo entrou por acreditar na União. Muitos entraram por interesse, porque fazer parte desse grupo significava crescimento econômico, estabilidade, acesso a mercados maiores, mais força global. E isso começou a transformar a Europa em um dos blocos mais poderosos do mundo. Com o passar do tempo, a integração foi ficando mais intensa. Não era mais só comércio, era padronização de leis, acordos de circulação, políticas agrícolas, controle econômico conjunto. E aqui surge um ponto importante: quanto mais integração, menos autonomia individual. E isso começou a incomodar alguns países. Criar uma moeda única foi um dos passos mais ousados da história moderna, porque dinheiro não é só economia, é soberania. Quando um país abre mão de sua moeda, ele perde o controle sobre a inflação, os juros, a política monetária e isso funciona bem quando todos estão no mesmo nível econômico, mas não era o caso da Europa. A crise da dívida não foi um acidente isolado, ela revelou um problema estrutural da União Europeia. Economias diferentes sendo tratadas como iguais, e isso gerou um efeito dominó. Quando um país entrava em crise, outros eram afetados, e aí surgiu o dilema: ajudar ou deixar quebrar. E qualquer decisão gerava conflito. A União Europeia parece muito organizada por fora, mas por dentro existe muita negociação tensa, porque cada país tem interesses próprios, culturas diferentes, prioridades distintas, e isso gera conflitos constantes. O Brexit foi um divisor de águas. Não foi só sobre o Reino Unido sair, foi sobre mostrar que a União Europeia não é irreversível. E isso abalou a confiança no projeto. Apesar de parecer técnico, o funcionamento da União Europeia é profundamente humano. São pessoas tomando decisões, e essas decisões envolvem a política, pressão econômica, interesses nacionais e influência internacional. Ou seja, não é só um sistema, é um jogo de poder.
Agora olha isso aqui, algumas curiosidades que mostram o nível de complexidade. Existem regras específicas até para rotulagem de produtos. Países podem discordar abertamente dentro da União, há disputas silenciosas por lideranças entre as grandes potências europeias e a burocracia da União Europeia é frequentemente criticada. Mesmo unidos, os países mantêm identidades culturais muito fortes. O futuro da União Europeia não é garantido, ela depende de equilíbrio, porque se houver união demais, os países perdem a identidade, e se houver liberdade demais, a união enfraquece, e esse equilíbrio é muito difícil de ser alcançado. Enfim, a União Europeia é, ao mesmo tempo, um sucesso histórico e um experimento em andamento. Ela mostra que cooperação é possível, mas também que ela não é simples. E talvez o mais interessante seja isso: a União Europeia não é um projeto finalizado, ela está sendo construída todos os dias. Enfim, o vídeo fica por aqui. Se você chegou até aqui, você não só aprendeu história, você entendeu os bastidores dela. Então, já deixa o like para apoiar o canal, se inscreve no canal História com Fofoca e ativa o sininho de notificação. E comenta aqui embaixo, você acha que a União Europeia é o futuro ou um erro que ainda não explodiu? Porque a história ainda está acontecendo. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!